O importante não é a perfeição com a qual conseguimos realizar o que deve provir da vontade, e sim que o que tiver que surgir nessa vida, por mais imperfeito que venha a parecer, seja feito apenas uma vez para que haja um começo. Esse é um verso muito inspirador para nós da caminhação, que está aqui na epígrafe do nosso livro, e ele também tem o e-book, depois eu conto um pouco mais para vocês. Boa noite a todas e todos que assistirem posteriormente. Essa é a aula inaugural e aberta do segundo seminário de Saberes Populares e Antroposofia, realizado pela Caminhação, né? E a Caminhação nasceu em 2019 como um impulso genuíno da Ultramer, mobilizando e motivando ações em torno da celebração de 6 anos da fundação da primeira escola fundada por Rudolf Steiner. Essa celebração representava a manifestação da função social de todo o organismo antroposófico, a trimembração do organismo social. A caminhação é a renovação deste impulso social iniciado por Steiner, dinamizado em 12 práticas, 5 práticas internas e 7 práticas externas, orientadas por 5 princípios. Todos eles vocês podem ter conhecimento através da nossa playlist Caminhação no canal da Sociedade Antroposófica do Brasil no YouTube. A interação com a intenção de mobilizar diferentes iniciativas antroposóficas em todo o território nacional, mas que hoje já se conecta também a iniciativas em outros países. Principalmente, essa mobilização aconteceu nesse primeiro ano, a partir de ramos e de escolas Waldorf, convidando-as a ampliarem suas ações além de suas finalidades, impactando positivamente o mundo e o seu entorno, toda a sua comunidade, criando os pontes potentes de transformação através de cooperação com pessoas, com outras iniciativas sociais e órgãos públicos, atendendo às urgências do mundo, tornando-se, a partir dos próprios encontros e realizações, ação sanadora para a alma do povo brasileiro. Devemos caminhar para conhecer e ficar junto, para encontrar alguém bem diferente e se interessar, para amar o diferente sem julgar e desqualificar essa diferença, sendo nossa meta encontrar as singularidades dessas diferenças. Esse conteúdo também faz parte da introdução do nosso livro e e-book. A caminhação é chamada alma humana e sua tríplice manifestação, no pensar, no sentir e no agir, sempre a partir do contexto, tanto do espaço quanto do tempo. É um chamado a um caminho que busca reconhecer e vivificar Mborayu, que na língua guarani significa o espírito que nos une, e tem uma palestra dedicada a isso em nosso seminário. E também significa generosidade, muito bem personificada através de Utkramer. Procurando esse espírito sanador em outras culturas, como os guerreiros sem armas, no espírito da capoeira, no quinto elemento da cultura hip-hop, unindo desta maneira a Sofia, o ser espiritual da antroposofia. E neste ano temos o segundo seminário, que deveria acontecer, né, já havia sido planejado desde o final do ano passado para acontecer em Porto Alegre, mas devido, né, os desastres, né, ambientais e sociais acontecidos recentemente, nós nos mobilizamos ainda mais por fazer o seminário em prol de Porto Alegre. Então, a gente entendeu que a gente já havia sido intuído, né, dessa nossa ação focada para esse território, né? Então, só transformamos eles de um encontro presencial para um encontro online.
O seminário tem como tema nesse ano fraternidade, em busca de novos paradigmas econômicos, sociais e ecológicos. E tem como intenção mobilizar toda essa arrecadação, porque, como eu disse, a equipe, os palestrantes, todos foram voluntários, né? Doaram os seus talentos, os seus saberes, o seu tempo, descobriram novos talentos operando as tecnologias. Então, as palestras são gravadas dentro das capacidades e habilidades, né, dos palestrantes, né, mas tem conteúdo de rica qualidade e também um e-book com os textos produzidos pelos palestrantes. E toda essa arrecadação deste ano será direcionado às ações sociais mobilizadas pela Escola Waldorf Querência, que depois as gurias trarão todo esse contexto da ação, mas a escola tem mobilizado ações para a sua comunidade, não para a sua comunidade escolar, mas a sua comunidade territorial, né, sua comunidade de afetos. Então, se inscrever e ter acesso aos conteúdos das palestras que estão, depois eu vou colocar aqui quem por acaso ainda não se inscreveu e quer se inscrever, o site onde vocês vão acessar todas as palestras são todas gravadas, vocês podem assistir quando e quantas vezes quiserem, né, e vão poder apoiar essa causa, né, então é uma singela relação de troca, né, vocês também podem contribuir com o valor que vocês puderem, né, a gente faz 3 sugestões de valores, e seria muito bacana vocês participarem e convidarem mais pessoas a contribuírem com essa causa, que é uma grande causa, né? Então, essa nossa aula aqui é prova dessa diversidade do que é a caminhação, né? Ela pode ser uma ação também online, né? Aqui estamos criando uma comunidade, estamos tendo uma intenção e um gesto genuíno em prol de um benefício maior no mundo, que tem um contexto tanto ambiental quanto social. Então, a caminhação busca mobilizar e inspirar pessoas e coletivos para se mobilizarem a realizarem, né, essas ações de impacto positivo do mundo, que vocês podem conhecer mais, como eu disse, depois eu vou deixar o link para quem quiser ter o e-book. A gente tem o livro à venda também na editora Antroposófica, ou através de uma das pessoas do Grupo Coração, temos o livro físico. O e-book vocês podem baixar gratuitamente, tanto em português quanto em inglês também, tá certo? Não sei se eu falei o meu nome, mas eu sou a Aline França, membro do Grupo Coração e membro da Caminhação desde 2019, desde a sua fundação, e sustento e carrego essa chama com muito entusiasmo e muita gratidão. Essa foi a nossa abertura, e eu vou convidar agora, nesse primeiro momento, a Eliana e a Estela para fazerem a fala delas, trazendo, deixa eu ver se ficou fixado aqui. Então, garotas, se apresentem. Obrigada, Aline, boa noite, todos e todas. Eu sou a Eliana, eu estou aqui junto, né, com Estela, que vai se apresentar em seguida, e também com a Malu, que não pôde, infelizmente, estar conosco nessa noite, e então ela pediu para a gente também justificar a ausência dela por um motivo maior, ela não pôde estar conosco. Então, nós estamos aqui, então, nesse trio, né, vamos falar agora com vocês. Eu sou mãe na Escola Waldorf Querência, aqui de Porto Alegre, onde também atuo na diretoria da mantenedora,
da escola, e nós temos nos ocupado bastante do tema da fraternidade. Há 2 anos nós temos vivenciado um processo, né, da trimembração na prática, por meio de um processo fraterno no âmbito econômico, e a escola, ela tem atuado com um protagonismo muito grande, especialmente agora nesse contexto das enchentes, que nos afetaram imensamente. Ela foi protagonista de uma série de ações em prol da comunidade na qual ela se encontra, né, a comunidade da Ponta Grossa, e não só por meio de ações diretas em apoio às famílias e à própria comunidade do entorno da escola, como também fazendo um esforço para trazer também o poder público, né, para perto, para um olhar mais direto e próximo a essa comunidade e todas as suas necessidades, né, uma comunidade que foi severamente atingida pelas enchentes, e que integra esse entorno da escola. Então, nasceu também nesse contexto de calamidade o desejo também da escola se tornar um porto seguro e ainda melhor se estruturar em apoio a essa comunidade. Então, ela vem atuando nesses 2 âmbitos, né, atuou fortemente junto às famílias, as famílias do seu entorno, a comunidade do seu entorno, diretamente atendendo as mais variadas necessidades dessa comunidade, como também um olhar, trazendo o poder público para perto, para um olhar, né, mais amplo das necessidades dessa comunidade. Então, esta é a razão pela qual a caminhação, generosamente, num gesto fraterno, está destinando, né, toda a verba arrecadada com este seminário em prol da escola, e com isso estará atingindo, né, diretamente também todo esse entorno e toda uma comunidade, né, que a escola abraça e que por ela é abraçada. Então, trazendo um pouquinho esse contexto, vou compartilhar a fala com a Estela, para também se apresentar e complementar. Então, uma boa noite. Como a Eliana trouxe, eu me chamo Estela, faço parte do grupo que fundou a escola há muitos e muitos anos, e desde então sigo ligada de alguma forma, como atuante mais presentemente com o tema da fraternidade, que há poucos anos se tem procurado fazer um caminho diferente dentro da estruturação orçamentária da escola. Então, esse tema nos convidou fortemente a olhar de uma maneira, sob um outro ponto de vista, no convite às famílias para sua contribuição, na estruturação financeira mesmo da própria escola, não mais naquele formato tradicional de mensalidades ou contribuições, seja única ou seja 2 ou 3 mensalidades, e hoje a gente faz um convite para que todas as famílias participem a partir do seu ponto de equilíbrio, volitivamente trazendo a contribuição que desejam e podem levar para o sustento da escola. Então, tem sido bem desafiador, muito instigante, muito rico esse processo, e, enfim, onde conversa com esse momento também, né? Então, é muito especial hoje estar aqui falando nesse espaço sobre esse tema, e num momento tão delicado, localmente, principalmente, né? Então, é um momento
muito significativo para o Estado, e quem está mais distante, hoje já parece que as coisas passaram, finalizaram, estão solucionadas, né? Mas esse espaço hoje, ele é muito, muito simbólico e muito forte, para que a gente também possa sinalizar que esse momento recém começou. A parte mais dramática dele, que foi mais visível para o mundo externo, ao Estado, teve mais ênfase durante um período, mas agora as coisas estão um pouco mais silenciadas, silenciosas. E como a gente volta a olhar e se questiona sobre como hoje as coisas estão, o que ainda é preciso fazer, o que é possível fazer. E realmente é algo que vai durar muito tempo, né? Nós tivemos comunidades, cidades inteiras completamente transformadas, geograficamente, economicamente, socialmente. Nós temos cidades, locais onde o solo foi varrido totalmente, não tem mais solo, é uma rocha agora. Cidades onde a economia da cidade era agrícola, e o que será, o que vai acontecer, quanto tempo levará para essas comunidades se reorganizarem, porque o solo não se recuperará mais, né? A economia da cidade e toda uma sociedade vai precisar se organizar. São inúmeras comunidades em situações como essa, e isso acaba ficando mais restrito, né? Então, como nós podemos voltar a olhar, seguir falando sobre essas necessidades? E é importante também, tem muitas famílias ainda em abrigos, muitas famílias fora das suas casas e fora das suas cidades, inclusive, né? Reorganizando a vida em outros centros. A migração é algo que provavelmente vai acontecer nos próximos tempos aqui no estado. Então, seguirmos falando sobre isso e ainda proporcionando espaços de diálogo, de reflexão, é muito rico, muito importante. Então, aqui, mais uma vez, o nosso muito obrigada. E o que, a partir dessa experiência, nós podemos vivenciar localmente e como nós podemos perpetuar isso em cada um de nós e no nosso entorno também. Então, a partir desse evento, todo o movimento que aconteceu no Brasil todo e em muitos lugares do mundo, de forma tão célere, tão ágil, tão amorosa, tão potente, tão consistente, proporcionando apoios de toda a ordem, principalmente material, mas não só, né? Então, o quanto isso foi relevante para um povo que, pela primeira vez, viveu algo desse porte. Nós nunca tínhamos vivido, enquanto povo, algo assim. E o que isso nos disse, né? Por que essa partilha, ela não é tão natural na nossa comunidade, na nossa sociedade, na nossa cultura? O que isso veio convidar também a que nós refletíssemos, cultivássemos e daqui para frente, enquanto indivíduos e enquanto coletividade também, né? Então, desculpa. Como fazer com que a fraternidade se potencialize no nosso agir a cada dia? Quais convites nós precisamos para agir de forma fraterna? Uma das perguntas que a gente pode se fazer e que esse momento trouxe também é: o que é o suficiente? Por que as pessoas doaram tanto? Elas tinham para doar? Por que essa doação não se dá de forma mais permanente na nossa cultura, né? E isso aconteceu em todas as camadas da população, classes sociais diferentes, perfis, comunidades, foi de uma forma ampla, em todas as medidas. E então, será que a gente sempre vai precisar
de um evento mais dramático, que nos choque, que nos quase que empurre para uma situação como essa, né? Então, ficam essas perguntas, assim, o que essa reflexão acerca da fraternidade em todas as suas áreas, né? Seja a fraternidade econômica, seja a fraternidade social, ecológica, o que isso tem a ver com a nossa prática diária, como manter isso muito próximo de nós, como sentir-se convidado a praticar isso de uma forma permanente, natural, orgânica. Então, Eliana. Sim, Estela, o que a gente vê, né? O que a gente viu nesse contexto todo é que há uma fraternidade adormecida, sempre pronta, né, para surgir, para renascer, de maneira espontânea. E a gente viu isso em escala muito poucas vezes vista antes, né, aqui. Então, que a gente... Esse é o grande desafio, né, como torná-la sustentável, né, não só nesses momentos, assim, de calamidade. A gente vive, né, momentos, assim, há séculos, né, uma degradação das solidariedades, né, das fraternidades. A gente tem grandes fraternidades duradouras e a gente tem fraternidades provisórias, né, e a gente vê degradação das solidariedades urbanas, no meio rural também, não só nas grandes cidades, a degradação das solidariedades no trabalho, né, então, em vários âmbitos da sociedade, da vida, né, a gente vê a degradação das solidariedades, mas a fraternidade é algo que não é imposta, ela está em cada um de nós, ela vive em nós, e ela vive adormecida, né, e nesses momentos, ela espontaneamente, ela ressurge, ela renasce com uma força que é assustadora, né, foi assim, a força com que ela ressurgiu aqui, né, na calamidade do Rio Grande do Sul, foi algo impressionante. Então, ela está aí, ela vive em nós, né? Mas essa é a pergunta, essas perguntas, né, que a Estela trouxe são perguntas para nos acompanhar, né? Então, o que fazer, né? O que a gente pode, como tornar essa fraternidade sustentável para que a gente não perca, né, o sentido da fraternidade. Então, todos esses eventos aqui, vivenciados aqui, de forma tão dramática, veio nos mostrar, né, duas coisas, né, uma que estamos todos interconectados, né, somos seres interconectados e conectados com o planeta, e nesse sentido não existe o fora, né, então não existe fora, se a gente pensar nessa perspectiva, né, então tudo que se faz aqui é para a vida aqui nesse tempo, né, e nesse mundo que nos foi dado a viver. Tudo fica aqui, tudo reflete aqui. Então não existe o fora, né? E também nos mostrou essa fraternidade que ela vive, só que adormecida, né? E a força que tem. Então, esse é o convite para a gente poder pensar nessa fraternidade. Eu gosto muito, assim, de uma imagem, né, que o Edgar Morin traz da fraternidade, que são esses momentos solares, ele usa essa expressão, porque ele diz que a base da fraternidade é a relação afetiva e afetuosa entre as pessoas. Sem essa relação afetiva, sem essa empatia, sem essa proximidade, pouco a fraternidade consegue, né, sair da dormência, né? Então ela precisa dos encontros. Por isso a potência das comunidades, né, da vida nas comunidades e da gente trazer a fraternidade
para o âmbito das nossas comunidades. Então, é no encontro, né, que gera esses momentos solares, que ele traz essa expressão, né, e é esse fogo que acende, né, essa chama que acende e que talvez torne possível a sustentabilidade. Então, ele inclusive se reporta a essas comunidades como oásis, né, são pequenos oásis e que proporcionam esses momentos solares, e como manter essa chama para além desses contextos que nos chamam e que nos impulsionam, mas que são sempre eventos tristes, né, eventos trágicos, né, então esse é o convite, né, para a gente pensar nos campos de possibilidade de tornar a fraternidade algo permanente, algo sustentável, assim como o planeta, né, então na nossa conversa que a gente ofereceu aqui como palestra, né, no encontro, a gente traz um pouco mais esse tema da fraternidade, da suficiência, né, para que a gente possa, então, trilhar esses mais momentos solares, né, e pensando, acreditando que eles podem ser sustentáveis, né. Então, a gente agradece a caminhação por essa oportunidade e deixamos aqui o convite também, né, para seguirmos juntos nessa caminhada. Stella quer complementar, trazendo um pouquinho do nosso, mais um pouquinho do nosso terceiro. Encerrar compartilhando qual é o caminho que nós trilhamos, eu, a Eliana e a Malu, através do tecer humano e dinheiro. É um impulso que surgiu aqui a partir dessa vivência da construção fraterna do orçamento lá na Escola Querência, onde, de alguma forma, nós fomos surpreendidos, pois quando se planejou a construção fraterna, onde cada família, em espontaneidade, diz quanto pode contribuir para a escola, uma das coisas que nós imaginamos que não aconteceria seria a inadimplência escolar. E, para nossa surpresa, naquele ano, famílias continuaram procurando a escola, e nós ficamos intrigadas com isso na época. Nossa, mas se as famílias em liberdade manifestaram o valor, como isso, né, conversa com a inadimplência? Então surgiram as rodas de conversa para que nós pudéssemos falar um pouquinho sobre a relação com as finanças. Era um caminho aberto, voluntário, para quem quisesse participar. Então, inicialmente, esse projeto começou para as famílias da escola, e ele acabou se tornando extramuros. Hoje ele é um projeto que acontece de forma presencial aqui em Porto Alegre, mas também de forma online, e o objetivo é caminhar no sentido da identificação das crenças limitantes, dos dragões que nos acompanham e que, de alguma forma, conduzem nossas escolhas, a relação com as finanças e com o dinheiro, que, em última instância, se relaciona com tudo na nossa vida, né? É o sangue social, como Steiner já nos trouxe. E hoje o terceiro, então, é esse projeto de rodas de conversa em grupo, com esse tema, que tem por objetivo um olhar mais focado para a relação individual a partir dos relatos biográficos do grupo. Então, fica aqui o convite. Na palestra a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. E acho que a Eliana pode colocar ali no chat o contato, nosso e-mail, para quem quiser saber mais
ou tirar dúvidas, ou, enfim, se colocar em contato conosco. E muito obrigada, muito especial, Caminhação, Aline, todos os presentes, Eliana e a Malu, que está conosco também. A gente fica à disposição para, enfim, seguir essa conversa, se tiver alguma pergunta, alguma questão, alguma contribuição. Muito obrigada. Das boas-vindas para quem chegou depois, agradecer essa sensibilização, essa fala tão sensível da Eliana, da Estela, também representando aqui a Malu. Eu queria agora convidar a última, mas eu não sei se ela está aqui. Ela está com a tela fechada. Uti, você está aí? Nossa convidada mais do que especial. Eu estou aqui, sim. Espera aí. Onde que estou? Vocês estão me escutando? Te escutamos, só não te vemos. Então, eu não consigo... Parece que está aberto, mas não está chegando minha imagem. É que estou um pouco longe de vocês. Espera aí. Mas minha cara é aquela mesma, só tem um pouco mais de rugas do que antigamente. Então, você pode fazer sua contribuição, Uti. Uti. Ah, apareceu. Mas agora saiu sua voz. Espera aí. Te ouvimos agora. Dá para vir? Sim, veio ouvir agora. Tá. Então, queria falar o seguinte, né, que eu fiquei muito feliz que esse tema da fraternidade econômica, que normalmente não se trata tanto no movimento antroposófico, que então a Caminhação, vocês estão realmente pegando esse tema. Porque, por incrível que pareça, né, é mais fácil falar sobre o karma, reencarnação e não sei o quê, do que falar sobre fraternidade econômica. Porque eu acho que a fraternidade econômica, ela exige um posicionamento, como vocês falaram, né? Por exemplo, é só um exemplo trágico, eu sei, agora aquilo que aconteceu no desastre do Rio Grande do Sul, mas é só um exemplo entre milhares, né, onde falta um posicionamento concreto, não só de palavras também, né? Palavras, sim. Isso é uma coisa. Outra coisa que eu achei que é muito importante, a gente não só falar quando tem desastre, porque a fraternidade, ela deveria acontecer no dia a dia. E dentro do movimento antroposófico, por exemplo, achei que é muito bom que tem um movimento, que eu acho que também tem em Porto Alegre, mas também aqui em São Paulo, sobre como lidar com as mensalidades escolares. Dá para entender? Porque eu estou um pouco doente e também estou na praia, gente, querendo sarar. Tá ótimo. Dá porque estou um pouco rouca. Então, esse movimento que é bem pequeno, bem frágil, no fundo, de perceber como no organismo vivo, como a escola, que pode ser também outro lugar, a gente lida com as contribuições para manter a escola. E foi falado agora também, rapidamente, né, que todos os envolvidos podem participar nesse orçamento e também ver mais individualmente como vai contribuir para que esse orçamento também não leve a um desastre financeiro da escola. Um exemplo agora mesmo, não da escola, estou vivendo aqui agora. Estou num sítio com jovens, que a maioria são artistas, tipo jovens do meu ponto de vista, né? Não são tão jovens, 40, 45, mais ou menos. São professores, artistas, que compraram um sítio para fazer a permacultura. E aí, não só contribui com o trabalho, porque justamente tem que plantar
tem toda essa ciência da permacultura, mas também, primeiro, o sítio tinha que ser comprado, né? Então, como essas pessoas lidaram com as contribuições de cada um, foi de uma maneira fraterna, não foi tipo, custa X e vamos dividir por 8 pessoas, não, né? Custou X. Agora, como que é a situação de cada um, que ele possa fazer com que esse sítio possa ser comprado com o tempo, né? Não é que precisava comprar tudo uma vez. Então, acho que tudo isso são tentativas, experiências que nós fazemos aqui no Brasil, acho que fora também, mas, do meu ponto de vista, ainda são poucos, porque são experiências, não são resultados já comprovados. A única coisa que para mim é comprovada é aquilo que o Rudolf Steiner falou, que a fraternidade econômica é necessária. E o Rudolf Steiner falou, e o mundo também mostrou, né? Sem fraternidade não tem como nós, no planeta, sobrevivemos, né? Então, eu agradeço mesmo que a caminhação pegou esse assunto e gostaria muito de talvez, não sei se no segundo semestre ou no ano que vem, uma vez fizesse um congresso grande, sabe? Tipo, meter a boca no trombone, né? Com essas experiências de fraternidade econômica em vários âmbitos, pode ser escola, pode ser formação de educadores, como tem, por exemplo, na Monte Azul, tem a formação que chama educadores comunitários, onde também tem experiências bem boas mesmo, né, com a fraternidade econômica, onde tem pessoas que pagam R$10 e outros R$500, né? Por exemplo, só um exemplo. Então, para juntar tudo isso, para criar uma credibilidade, que isso não é só um sonho, mas isso que possa ser comprovado nas planilhas. Quando outro dia o Jefferson da Escola Guaí me falou, ele pode comprovar tudo pela planilha. Ele não é sonhador, um professor como eu, ele é economista, ele é empresário, sabe? Então, realmente fazer isso cada vez mais visível, que é possível fazer isso, mas que precisa ter coragem e fazer esse primeiro passo, como a Aline falou bem no comecinho. Os primeiros passos têm que ser feitos, embora que às vezes elas não dão muito certo, mas aí a gente recomeça a ter justamente achar um caminho. Por isso que chama caminhação. A gente tem que caminhar para uma ação que depois abrange pessoas, abrange outras pessoas cada vez mais. As pessoas da antroposofia, tudo bem, mas não só. A caminhação não é só, vamos agora resolver todo mundo assim na antroposofia, vamos fazer uma ilha bonita, não. Vamos justamente se comunicar com pessoas que não são só da antroposofia. E também com artes, como a Aline já falou. O hip hop não é que nasceu dentro da antroposofia, mas os alunos Waldorf, minha experiência agora também da caminhação, os alunos Waldorf se ligar com essa outra filosofia que é o hip hop e perceber a transformação dos jovens a partir daquilo que é o hip hop é muito enriquecedor, né? E depois o pessoal do hip hop fazer um pouco de aritmia e vice-versa. Perceber que no fundo, no social, todos queremos a mesma coisa. A gente quer que o humano possa se manifestar. E aí caminhos são diferentes, né? Mas a gente, como falar assim, celebrar esses caminhos também, esses vários caminhos, para essa meta em comum. Tá, desculpe mesmo, eu estou um pouco rouca, eu estou um pouco doente, mas é mais ou menos isso que eu queria falar. Obrigado, tá? Obrigado para também vocês todos aí. Estou vendo o meu grande amigo Carlos Arteches. Será que ele está aí ou será que ele já está tomando café? Não, estou aqui sim, Uti. Beijão para você. Sim, você é um grande amigo mesmo que acompanha esse tipo de ações e
reflexões já, acho que já há 30 anos. Estou mais velho um pouco hoje, mas estamos aí. Que bom. Você estava com a mão levantada, Carlos? Pode aproveitar e falar. Não, era só para complementar a Uti, já que ela citou, e a todos vocês, essa grande tarefa que eu acho que todos nós temos. Hoje eu estava numa reunião falando sobre isso, também junto com amigos, que a grande tarefa do humano, é claro, nós temos três grandes tarefas, né? Uma é compreender o mundo, e a ciência espiritual, ela nos alimenta, eu acho que é o caminho. A segunda tarefa é viver em comunidade, viver solidariamente uns com os outros, relacionamento. E o terceiro caminho é a busca da transformação do mundo, né? E eu acho que quando a gente percebe que a gente não pode ficar só pensando e temos que agir, é um caminho realmente de equilíbrio entre todos nós, né? Eu acredito muito nisso. Nós temos que harmonizar aquilo que a gente compreende, daquilo que a gente convive com o outro e aquilo que a gente faz realmente para o outro, tá? Um abraço a todos e parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigada, Carlos, pela sua contribuição. Útil também. Vou fazer algumas conexões aqui. A gente tem uma palestra também da Sophie, que é agricultura biodinâmica, e ela fala sobre permacultura no nosso dia a dia. Então, não só para você que mora na roça, como eu, né, não está no universo rural, né, mas como existe essa aplicabilidade, né, da permacultura no meio urbano, no nosso cotidiano, né? Então, acho que isso também é parte dessa grande intenção da escolha desse tema, né? Não se bastou só na fraternidade, né, que em si já é grandiosa, né? Mas uma fraternidade que seja econômica, social e ecológica, né? No âmbito do social, nas nossas trocas anteriores, né, nós trouxemos o quanto que tudo isso só foi possível, tudo isso só aconteceu porque tiveram pessoas, né, não só doando, mas pessoas levando, pessoas acolhendo, recolhendo, separando, doando seus talentos, né, contando história. Tem a Dani, que também tem a palestra do tear artesanal, fazendo trabalhos manuais, né? Eles têm um coletivo agora que produzem vários trabalhos manuais e doam para as crianças, para as famílias. Então, o âmbito da fraternidade não tem só no que tange, né, as finanças, né, que são importantes, muito importantes da gente olhar e ressignificar, né, mas o quanto que é importante para que essa fraternidade aconteça, que teriam seres humanos dispostos a esse encontro, e que às vezes são encontros com os desafios, né, com as nossas dores, porque a gente vai ver e viver realidades que talvez vão mexer em feridas ou em coisas que são muito sensíveis para nós, né, são muito sensíveis, né, mas o quanto que a gente precisa ter essa coragem de colocar esses nossos talentos, né, e capacidades a favor, né, das transformações do mundo. E ecológica porque entendemos que hoje a natureza precisa, né, toda essa relação com a natureza, com o meio ambiente, ela precisa ter esse olhar, né, amoroso, caloroso e fraterno, né, de compartilhar esses passos, cultivar, multiplicar, se conectar, entender esses saberes. Temos duas palestras, né, do Awaju e do Tucumbó, que são dois indígenas, né, que trazem suas representações de diferentes etnias, de diferentes comunidades, para esse olhar, né, da sua contribuição desses nossos saberes ancestrais. Também são duas palestras disponíveis. E eu vou aproveitar esse momento aqui
que eu estou vendo duas das nossas palestrantes, talvez tenham mais aqui, mas eu preciso dar mais atenção. E eu queria convidar também para uma palavra a Evelyn, depois a Ju, para vocês contarem um pouco, né, de todo esse trabalho de contribuição de vocês. A Evelyn está vivendo também aí, né, mora em Porto Alegre também, contar sobre o trabalho dela e quais são as intenções dela dentro da palestra, do seminário, o que você quiser trazer e contribuir conosco para a nossa aprendizagem. Oi, olha, eu fiquei muito feliz de poder contribuir, né, com a palestra, falando um pouco sobre a massagem rítmica e contando um pouco da história da massagem e como surgiu, ao que ela se destina, né, em quais âmbitos ela atua e principalmente porque aqui todos foram tocados pela tragédia, direta ou indiretamente, né? Sempre teve algum familiar, alguém assim que foi afetado, mas eu faço parte, como voluntária, da equipe da pedagogia de emergência. E eu já trabalhei o ano passado na tragédia do Vale do Taquari, e sendo gaúcha e agora entendendo por que eu moro aqui, qual é a minha missão, este ano eu tive de novo, junto com a equipe da pedagogia de emergência, levando a massagem rítmica para onde havia, então, muitas pessoas envolvidas, atuando, né, acolhendo pessoas. Então, eu trabalhei com os adultos nesse período todo, e foi uma experiência grandiosa, porque é a massagem rítmica no social, sabe, aonde o povo está, onde existe a necessidade, né, das pessoas serem tocadas, serem ouvidas, e poder levar, então, a esse lado terapêutico que a massagem rítmica oferece, né, diante do caos, diante de tanta desestrutura, né, buscando, assim, contribuir de uma forma salutar, e tornando a massagem rítmica agora mais conhecida no mundo, né, atuando de forma fraterna, alinhada com esse princípio, né, da fraternidade, e ganhando, então, agora uma visibilidade, né, porque é ainda um fazer pouco conhecido, né, então, essa oportunidade de trabalhar junto com a equipe da pedagogia de emergência, a gente se inaugura, né, caminhos alternativos, sociais, né, onde, então, tu atende de uma forma diferenciada, assim, que é uma doação dos teus saberes. Então, é isso, gente. Na palestra eu falo um pouco de cada coisa, né, mas muito para que a massagem seja reconhecida, conhecida, né, a gente percebe que, às vezes, até dentro do grupo de antroposofia, ela não é conhecida. Isso, assim, é uma coisa que me instiga muito. Então, eu tenho, assim, esse ímpeto de falar sobre ela, de dar realmente o valor que ela deve ter e deve ser reconhecida, né? Como um fazer antroposófico, filha da medicina antroposófica, né? E que veio ao mundo, né, para realmente fazer a diferença, né? Trazer o eixo de novo, né? Trazer o eu estou aqui, né? Dentro de uma organização saudável, tá bom? Muito obrigada, Evelyn. Eu vou só pedir para a Ju fazer uma fala e aí eu vou abrir para todo mundo, tá, Cláudia? Eu já te chamo, ok? Ju, tá aí? Oi, me ouvem? Tô aqui. Agora que eu vi, desculpa, gente, que eu tô com o usuário do meu filho. E agora que eu percebi, desculpa, Samuel é meu filho, mas eu sou Juliana, coisas de mãe, né? Acontece.
Eu sou Juliana, eu sou aromaterapeuta clínica integrativa, também sou educadora, já atuei alguns anos em escola Waldorf, atualmente aqui na região de Sorocaba, interior de São Paulo, atuo ainda numa escola socioconstrutivista, tenho aí muito da antroposofia em mim, desde que o meu filho mais velho era bem pequenininho, então isso tem mais de 10 anos. Quando na época nós buscamos a escola Waldorf, desde então nunca parei de estudar, e biográfico, e atuações com a Aline aqui na região de Sorocaba, né, Aline? Sempre os nossos caminhos estão se cruzando e a gente sempre acaba, de alguma forma, unidas em parcerias fraternas. E a maioria delas, o que eu consigo perceber, assim, com a fala, né, de cada um que falou aqui um pouquinho hoje, e com todo esse movimento, né, que está sendo feito através da caminhação que nos proporcionou, são parcerias fraternas. Então, eu sou muito grata, porque juntamente com a Aline sempre houve esse movimento e nós conseguimos trazer essa ação no mundo, né? A nossa última ação juntas foi o livro da Criança Arco-Íris, né? Que é um livro incrivelmente curador, né? Com base na pedagogia curativa, onde a Aline traz essa inspiração que ela recebeu na pandemia, que foi quando os nossos caminhos se cruzaram pela primeira vez. E eu trouxe aí, para contribuir com esse trabalho, para essa cocriação, as notas aromáticas para o livro, né? Então, para que esse livro pudesse ter também aí aromas de amor, aromas de alegria, aromas de acolhimento para todas as crianças de 0 a 110 anos, né? Porque é para todas as crianças, para aquela que ainda habita em nós também, que nós temos a nossa. Contribuir com esse trabalho da caminhação, né, falar o quanto a aromaterapia, como uma terapia integrativa, pode contribuir com esse tema, né, levando com que a gente olhe com uma nova perspectiva para o que chamamos de saúde, seja saúde individual ou saúde coletiva, porque é possível, sim, a gente trazer o tema da fraternidade dentro da saúde, por que não? E especialmente dentro da saúde, né, trazendo primeiramente como eu olho para a minha saúde individual e como eu estou olhando para a minha saúde individual implica em como nós estamos cuidando da saúde coletiva, né? Uma vez que eu olho para a minha saúde como indivíduo de uma forma diferenciada, com uma outra perspectiva, e isso impacta diretamente, com certeza, a saúde coletiva, a saúde da comunidade com que nós vivemos, a saúde da comunidade em que atuamos, que colaboramos, seja de forma fraterna, seja de forma mais indireta, seja ela qual for. Então, a palestra que eu trouxe é esse objetivo, de trazer essa perspectiva, como a aromaterapia integrativa, como uma das terapias, tantas terapias integrativas que nós temos, né, com esse olhar de uma nova perspectiva sobre saúde individual e saúde coletiva, e como a aromaterapia, ela vem, né, e desperta essa perspectiva na nossa saúde como um todo, né, não só nos nossos corpos, mas também na nossa mente, alma e espírito. É isso, gente, me coloco à disposição, e se alguém quiser saber mais, chama no chat, coloca os meus contatos também, ou pelo Instagram, estou à disposição. Gratidão, Aline, por essa oportunidade, me sinto alegre e honrada em poder participar de mais esse movimento para os nossos irmãos de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Já fiz uma movimentação em maio e junho com uma amiga aromaterapeuta também, de Porto Alegre, fizemos uma movimentação envolvendo livro também, envolvendo doações, né, uma movimentação bastante fraterna, e agora mais essa, me sinto cada vez mais honrada, e quanto mais eu puder contribuir, quanto mais eu puder trazer a minha ação fraterna, eu farei. Gratidão. Gratidão, Ju. Deixa eu só fazer um laço aqui. Tem aí pessoas na fila.
de como surgiu, né, também esse livro. Foi uma atitude genuinamente fraterna, né? Foi uma história intuitiva que surgiu para os meus filhos na pandemia. Essa história, eu me conectei às pessoas e falei, pessoas cheias de talento, eu vejo como vocês podem contribuir. Então, uma contribuiu com os desenhos, a Jo contribuiu com as notas aromáticas, uma outra amiga contribuiu com as indicações dos cristais, uma outra fez toda a primeira diagramação, e isso surgiu o primeiro e-book. E aí eu juntei toda a minha força e coragem esse ano, e peguei tudo isso e fiz um livro. Depois que eu fiz o livro da caminhação, aí eu já sabia tudo, então a caminhação me deu essa oportunidade de aprender a fazer um livro. E aí eu produzi, a gente produziu, né, imprimiu as primeiras 100 unidades do livro, e o que foi mais interessante é que eu compartilhei essa história com a Karen Ulex. Eu fiz um workshop com ela de contos chacráticos, e eu falei, nossa, quando eu fiz o workshop, eu falei, essa é uma história também, é também um conto chacrático, além de ser um conto rítmico, né? E ela foi uma história intuída, não foi uma história, né, assim, pensada com a cabeça cognitiva aqui. E ela falou, eu queria tanto levar esse livro para a Alemanha. Eu falei, se você traduzir, a Jolie mostrando a capa, olha, se você traduzir, você pode levar, a gente imprime. E ela fez a tradução para o alemão, a Jo fez a tradução para o inglês, então o que era uma única história intuitiva contada para os meus filhos, tornou um livro que hoje está indo, foram 100 unidades para a Alemanha. E tudo isso foi feito de uma maneira fraterna, né? Eu não fiz investimento, eu convidei as pessoas a investirem no meu sonho. Então, num sonho que não é meu, né? Esse sonho que tem uma relação de troca. Então, as pessoas compraram e doaram também. Então, você podia comprar e doar. Então, teve gente que comprou 2 e doou 1. Teve gente que comprou 5 e doou 4, né? Então, existem muitas formas da gente promover, e o que eu acredito, né, são nas microações. Então, a gente não precisa pensar em grandes mobilizações fraternas, mas quais são as microações fraternas que eu posso implementar no meu dia a dia, né? Promovendo esses encontros onde todo mundo brilhe, né? E a gente reconheça e fortaleça o brilho do outro, né? Uti, depois Cláudia, pode ser? Eu? Sua mãozinha estava levantada, não está mais? Eu estou com a mão... Ah, não, então, estou com a mão levantada porque eu teria que ir embora, tá? Então, eu preciso mesmo, porque eu não estou muito bem de saúde ainda, tá? E aí o pessoal lá fora já está achando que eu já tá bom. Tá bom. Ótimo, Uti. Tá, desculpa. Mas fiquei feliz também com esses exemplos muito concretos mesmo. É isso mesmo que tem que tentar fazer isso, né? Cada vez mais, com pequenas ações, com outras, aquilo que dá para fazer, mas sempre eu acho que fazer um passo a mais daquilo que a gente acha que vai dar certo. Tá? Né? Coragem, um pouco a mais do que a gente acha que a gente tem coragem. Tá bom? Tchau, gente. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Uti. Ótima noite. Cláudia, você quer fazer sua contribuição agora? Sim, Aline, obrigada. Primeiro, obrigada por vocês estarem promovendo esse seminário assim online, que daí dá para a gente também participar. E na próxima que tiver presencial, se puder ter pelo menos um encontro assim online, que aí dá para juntar mais gente. E muito bom ouvir vocês todos falando. E assim, eu queria puxar um gancho de uma coisinha que a Ute trouxe, que é essa possibilidade de se fazer
um movimento maior, possivelmente no ano que vem. A Ute falou a palavra congresso, eu acho que seria muito, muito bom, e levar essa ideia para a sociedade antroposófica. Quando vocês levarem, contem comigo, que eu posso, dentro dos meus alcances, estar incentivando que isso de fato venha a acontecer. E assim, há muitos anos atrás, trabalhando em Belo Horizonte, a gente montou lá um terapêutico. Terapêutico é um nome antroposófico, assim, para clínica. É um nome mais antigo. E tínhamos profissionais de de diversas áreas. E lá, de fato, a gente via, então, quais eram os custos, que tipo de material que se precisaria, o que cada um precisaria, e a gente, então, fazia, de fato, uma economia fraterna, onde nós, médicos, contribuíamos mais, por exemplo, inclusive porque tínhamos uma entrada financeira maior. Enfim, tudo isso era visto. E eu lembrei, assim, tocando nessa questão das pequenas promoções, das pequenas ações, que, assim, há muito tempo atrás, não se tinha em lugar algum, não tinha a cultura, tinha, aliás, uma contracultura de se recolher recicláveis, materiais recicláveis. Antigamente, inclusive, só chamava de lixo. E antigamente, é porque eu já estou aqui com minha idade, né? Porque foi logo ali, há pouquíssimos 30 anos atrás, 30 e poucos. E, assim, aos poucos a coisa foi acontecendo, um foi dando exemplo para o outro. Então, a partir de que lá no meu consultório tinha um lugar para as pessoas depositarem os recicláveis, aquilo começou a espalhar. Oh, é mesmo, eu posso fazer isso. Então, minha sugestão é que nesse congresso, de fato, a gente possa trazer as nossas experiências e já trazendo sugestões possíveis para que as pessoas façam no seu cotidiano, no seu entorno, no seu microcosmos, né, no seu microambiente social, porque daí eu acho que a coisa aumenta. Hoje, se a gente for andar para todo lugar, tem os recipientes de recolher recicláveis, por exemplo. Então, a minha sugestão, além da gente contar as nossas experiências, a gente também poder trazer efetivamente, concretamente, ações que podem ser feitas. Muitas delas, aliás, acho que até a maioria, sem custo financeiro, ou com um custo mínimo. Obrigada, pessoal. Ótimo, Cláudia. Excelente contribuição, porque a caminhação tem como intenção ser essa rede de inspiração mesmo, né? Às vezes, quando a gente fala de uma iniciativa social ou de uma ação social, a gente já imagina que tem que fazer um projeto, com sei lá quantos capítulos, né? E um super planejamento, e aí a gente problematiza e a gente trava, porque, na verdade, uma ação social precisa ser uma ação, né? E a gente vai encontrando os desafios, assim como as soluções também no caminho, né? Então, nesse ano a gente ainda não conseguiu promover esses encontros abertos, mas a intenção da caminhação é promover esses encontros regulares online entre pessoas que estão nessa mobilização das mais diferentes formas, para que a gente vá dando essa coragem, sabe, que a Uti falou, né, porque às vezes falta um pouco de coragem, mas é uma beirinha de confiança, porque daí você se lança na coragem, a confiança, né, e o tudo dá certo, assim, se encaminha. Então, às vezes a gente só precisa de coragem para começar uma microação,
né? E essa ação vai conectando, impactando e mobilizando muitas pessoas, né? E Muito bom. muitas vezes, Aline, as pessoas não fazem porque não conhecem, simples assim, ou não sabem que podem fazer. Né? Isso que você falou aí também eu acho super importante, porque eu trabalhando na área cultural, eu vejo assim, tudo parece que tem que escrever um projeto, encaminhar para ser aprovado em algum lugar e tal, e assim, podemos fazer um movimento? Acho que o movimento não precisa ficar com tanta burocracia, vou usar essa palavra, e pode ser espalhado, e pode ser semeado. Sabe aquele movimento do semeador? Uma caminhada semeadora. Exatamente, essa é a intenção da caminhação, ser esse lugar onde a gente pode promover esse inspirar, né, das pessoas, das mobilizações, das ações, né, virem contar suas histórias para a gente ter ideia, se encorajar e ir para o mundo, né, se conectar. Então, você trouxe muito bem a nossa iniciativa, e que horas ela está maior e mais fortalecida, hora ela está menor e mais fraquinha, mas a gente tem esse grupo que a gente chama de Grupo Coração, que eu e Luana estamos aqui representando, Malu também faz parte, Luana de Campinas, eu moro aqui em Araçoiaba da Serra, vizinho de Sorocaba, Malu em Porto Alegre, Ubirajara lá na Bahia, em Camaçari, Auaju no Paraná, Isabel em Niterói. Então, assim, são pessoas que, de alguma forma, têm sustentado. A Kátia em Piracicaba, que traz essa conexão com os jovens e o hip hop. Então, são as pessoas mais diversas possíveis, e que a gente acredita muito nesse poder do indivíduo social, né? Então, o quanto que o que eu faço importa e impacta, né, no coletivo. E essa é a inspiração para esse seminário, né? Para que seja através dessa aula ou através de alguma palestra, as pessoas ou contarem ou se encorajarem de começar a contar uma nova história, né, fraterna. Essa é a intenção genuína realmente. Eu vi que alguém levantou a mão e eu vi algumas mensagens aqui. Então, gente, agora é só abrir aqui o microfone e a gente interagir, tá bom? Lu, quer fazer uma contribuição? Sim. Sabe que é muito gratificante, assim, né? Ouvir tudo isso e quando a gente fala de fraternidade, se imagina assim, é necessário ter um coletivo, né? Não dá para pensar fraternidade estando sozinho. É meio óbvio, mas é muito assim. E aí, quando a gente, ouvindo vocês, eu fiquei pensando, mas. E que de alguma forma a gente já foi explicando e falando um pouquinho. Eu preciso estar de encontro com a necessidade, algo, ou minha, ou de alguém, é uma necessidade, sabe, é uma necessidade real que precisa me parar e eu olhar, que seja a minha necessidade ou do outro, para que mova algo. E aí, o que acontece? Essa pergunta, assim, o que acontece com cada um? O Caminhação tem trazido e me provocado muito nesse sentido. Se a gente começar a perceber a necessidade antes que ela fique gigante, sabe? Assim, antes que ela fique quase que já não tem mais o que é possível ser feito, né? Como que a gente muda o meu olho para perceber a necessidade enquanto ela é uma necessidade
ou, né, como eu me aproximo e já tenho algo para dar, né, talvez antes de que me peçam, assim, né, ou antes de que, de fato, né, assim, como que a gente olha para que essas coisas aconteçam de fato, assim, essa troca, eu me interesso muito pelo tudo que acontece, né, aqui em Campinas eu tenho esse olhar, o quanto cada um faz, que às vezes é silencioso, que às vezes a gente ainda não conhece, que às vezes a gente ainda não tem, e quanto que a gente, às vezes a gente faz muito sozinho, e que alguém aqui do lado está fazendo tão parecido, será que se a gente se juntar, né? E aqui, de repente, nessa roda, a gente foi fazendo um fio de conversas, e tem muito, assim, né? De repente passa pelas histórias, e quanto que eu tenho das histórias, a aromaterapia, a massagem, e as coisas estão conectadas, né? Todo mundo está estudando a mesma, todo mundo estava lendo o mesmo livro antes da gente se encontrar aqui nessa roda, né? E isso é muito rico, né? De saber que, apesar de estarmos online e apesar de estarmos fisicamente bem distantes, a gente tem algo que aquece, né? Que provoca a gente de estar junto, né? Eu tenho muito para contribuir. Essa era a minha maior pergunta desde que eu cheguei. O que eu estou fazendo aqui? Porque eu acho que eu não tenho nada para dar para esse grupo, mas eu vou ficar aqui olhando, porque alguma coisa, no mínimo, eu tenho para aprender. E eu tenho, sim, muitas coisas para dar para o grupo, né? E aí fica bem bonito, assim, né? Todo mundo podendo dar da sua opinião, do seu palpite, da sua força, da sua vontade, que seja só, eu não sei, mas não pode acabar, vai ter que continuar, né? Esse congresso vai ter que acontecer. Se ele vai ser online, não sei. Se ele vai ser presencial, eu não sei. Se ele vai ser aqui em Campinas, talvez. Se ele vai ser em São Paulo, talvez. Onde vai acontecer, com quem? Se a gente vai falar com a saúde, se a gente vai falar com a educação, se a gente vai falar com todos, porque somos uma grande sociedade precisando muito de ideias. Mas esse congresso, eu estou aqui levantando. Sim, vamos fazer esse congresso de mostrar o que cada um já sabe fazer, ou até assim, o que cada um já tem como pergunta. Gostaria muito que isso acontecesse. Alguém tem algo para me contribuir nessa minha pergunta, que às vezes eu tentei, mas não deu certo, e o outro vem, então acho que pode ser um ótimo. Fiquei assim com muito aquecida com essa ideia do congresso, quando você chega, mas muito contente de estar aqui, de estar, né, nessa aula inaugural, né, para um seminário que vem nascendo e que espero que todo mundo possa se beneficiar com essas pequenas sementinhas muito preciosas, mas que podem vir a ser árvores maravilhosas com novas sementes, né? A gente constantemente lida com esse futuro, a gente não sabe, mas a gente já imagina que ele pode ser mais bonito, né? Já imagina que ele pode ser mais fortalecido, o próprio caminhação, né? A gente vive essa semente de que a gente não sabe como ele vai ser no futuro, mas a gente quer que ele continue existindo. É um convite também, né, para que todos estejam juntos, assim, continuem assistindo, né? Algumas no início falaram, a primeira vez que estamos aqui chegando nessa roda. Sejam super bem-vindas. Queremos muito ouvir vocês todos. Bem-vindas e bem-vindas. Muito obrigada. Gratidão, Lu. Ótima contribuição. Queria saber se mais alguém quer se manifestar de alguma forma, porque o nosso horário já está chegando, né? Ao fim, a gente se dispõe sempre a encontros de 1 hora e meia, né? Cuidando dessa nossa saúde também aqui nas telas, né? Stella, Eliana, querem trazer alguma contribuição final? Da minha parte, eu atingi a suficiência. Eu estou muito satisfeita, muito satisfeita com o encontro de hoje. Me sinto nesse ponto de contentamento.
Acho que a Eliana me representa, fala por nós. Então, nossa, muito obrigada. Muito especial estar aqui hoje e estar no seminário. Então, eu agradeço a todas e todos, quem vai assistir, né, depois. Evelyn, você quer falar? Eu acho que foram tão bonitas as palavras já ditas, né? Todas endossadas por mim também. Ótimo, então. Então, os lembretes finais é que vocês podem se inscrever e ter acesso a todas essas palestras, ao e-book, assistir quando vocês quiserem, porque as palestras, né, são gravadas e ficam lá na plataforma, através da plataforma Eventize. Então, eu deixei o site aqui, é Seminário de Saberes, .eventize. Deixa eu voltar ali no começo para não falar nada errado. Seminário de Saberes.eventize.com.br, está fixada, se alguém precisar, volta lá no comecinho do chat. Na gravação vai ficar na descrição também, tá? Vocês podem entrar lá, contribuir e ter acesso aos conteúdos. A gente tem o Instagram também, que é @acaminhacal, né? Sem cedilha e sem tio, acaminhacal. E também o nosso e-mail, que é caminhacal@sab.org.br. Nas redes sociais, vocês têm os nossos acessos. Eu deixei também aqui nas mensagens a nossa comunidade no WhatsApp, onde a gente avisa dos encontros, faz algumas trocas, coloca algumas oportunidades também que vão acontecendo lá, né? Sejam de encontros, sejam de oportunidades de trabalho. Então, a gente tem essa comunidade ativa. Agradecemos cada uma e cada um de vocês aqui. E para finalizar, eu vou deixar essa imagem aqui, apresentado nesse livrinho maravilhoso, A Missão do Trabalho, das edições Monte Azul, A Missão do Trabalho no Processo de Desenvolvimento do Ser Humano, um estudo antroposófico. É uma leitura que eu sempre retomo ela, quando às vezes estou esquecida de alguma coisa sobre o meu agir no mundo. Atualmente, a profissão já é em alto grau e será cada vez mais aquela para a qual a trajetória objetiva do mundo nos chama. Lá fora está o organismo, o contexto, que desafia o ser humano. Para que o desenvolvimento social progrida de forma benéfica, então não poderá mais ser decisivo para a escolha da profissão, em primeira instância, o interesse pessoal de cada indivíduo, aquilo que gostaria de fazer e que lhe proporcione sucesso pessoal. Apenas a seguinte pergunta deverá ser decisória: onde sou necessário? E o que preciso aprender para realizar um trabalho competente onde sou necessário? Logo, ficará claro, por outro lado, isso é uma questão de educação, porque precisaremos formar órgãos em nós através dos quais ouviremos o chamado que nos colocará no contexto social objetivo. O ser humano tem aptidão para todas as habilidades e talentos possíveis. Muito boa noite, que fique esse convite para o servir dos seus talentos ao mundo. A Caminhação agradece muito a presença de cada um e que vocês integrem e façam parte desse grande movimento de fraternidade, de liberdade e de igualdade. Ótima noite, a gente se vê. Boa noite. Boa noite. Boa noite.